Mais de 100 dias de guerra na Ucrânia. Em 2014, a Rússia invadiu o território soberano e independente da Ucrânia, se aproveitando de um momento conturbado com as instituições ruídas e sem uma liderança governamental. Anexou a Crimeia à força, também tentou anexar cidades de Mariupol e Odessa, e criou e fomentou os separatistas em cidades de Luhansk e Donetsk, causando uma guerra que durou desde então. Mesmo com a Rússia quebrando acordos e tratados internacionais, e até quando os separatistas russos derrubaram um avião civil MH17 matando 298 passageiros, a Europa e Estados Unidos foram lenientes ao aplicar sanções brandas, em alguns casos até beneficiar a Rússia, com isso passando um recado de fraqueza e conformismo com esses graves acontecimentos. Vladimir Putin estava obcecado com a ideia de reconstruir a União Soviética e com a unificação das ex-repúblicas como Bielorrússia, Ucrânia, entre outras, deixando cada vez mais claro isso. Ele nunca reconheceu a independência e soberania da Ucrânia. E ao observar o Ocidente e suas fraquezas, Vladimir Putin vem se fortalecendo e sentiu-se à vontade de expandir a guerra na Ucrânia em grande escala. No início de agosto de 2021, o governo russo começou a mobilização do exército em várias cidades russas. E mais tarde mobilizou os grandes números de soldados russos e belorrussos na fronteira do leste e norte da Ucrânia, alegando de se tratar apenas de exercícios militares. Em meados de dezembro de 2021, Estados Unidos acusam a Rússia de não se tratar de exercícios militares e sim de uma invasão de grande escala na Ucrânia, o que foi logo desmentido pelo Kremlin, que acusou os Estados Unidos de ser um império das mentiras, que não havia nenhum plano de invasão da Ucrânia e que era apenas exercícios militares conjuntos com Bielorrússia pré-combinados. Mesmo com a Rússia negando sobre a invasão quase que diretamente, as tensões foram crescendo. Em fevereiro de 2022, os Estados Unidos solicitam que todos seus cidadãos e embaixadas se retirem da Ucrânia, pois alegavam um ataque russo iminente, o que foi logo seguido por outros países. Na mesma época, o Kremlin continuava negando a tal invasão e desacreditando essas informações. Estávamos em plena Olimpíada do Inverno em Pequim. No dia 21 de fevereiro de 2022, Putin assina o decreto para reconhecer internacionalmente a independência das repúblicas populares de Luhansk e Donetsk. Com o aumento das tensões, a Ucrânia solicita uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU no dia 23 de fevereiro. O presidente russo Vladimir Putin, na noite de dia 23 para 24 de fevereiro, faz um discurso e diz, abre aspas, eu tomei uma decisão de realizar uma operação militar especial, fecha aspas. No dia 24 de fevereiro de 2022, em meio a uma reunião de Conselho de Segurança da ONU, em 4 horas da manhã pelo horário de Kiev, a Rússia começa uma invasão em grande escala no território soberano e independente da Ucrânia. Além disso, ela começa os bombardeios em Kiev e outras cidades. Na reunião de Conselho de Segurança da ONU, o embaixador russo Vassily Nebenzia foi confrontado pelo embaixador ucraniano Serhei Kislitsa por causa dos acontecimentos na Ucrânia ao vivo diretamente de Kiev, sendo bombardeado. O embaixador russo disse que não era invasão, era operação especial. No dia seguinte, Vladimir Putin faz o pronunciamento e uma ameaça direta ao mundo. Ele diz, abre aspas, se algum país intrometer-se na operação especial na Ucrânia, terá consequências drásticas, fecha aspas. E nas semanas e dias que vêm a seguir, as narrativas russas sempre mudavam. Depois o Putin disse que não era uma invasão, era uma operação especial nos territórios separatistas. Mas isso não passava de uma grande mentira. A invasão estava acontecendo pela toda a Ucrânia. Depois ele disse que invadiu para defender o povo russo.
Depois disse que era para defender o povo que fala russo. Bem, toda a Ucrânia fala russo, porque na época da União Soviética o idioma ucraniano chegou a ser proibido. Depois ele disse que estava invadindo a Ucrânia para defender a Rússia de OTAN, sendo que a Ucrânia não faz parte da Organização do Tratado Atlântico Norte. E se quiser fazer, cabe ao seu povo do país soberano e independente escolher o melhor destino para seu futuro. Enquanto isso, a invasão estava a todo vapor e os invasores russos estavam bombardeando áreas residenciais. Os alvos eram civis. Eles estavam bombardeando hospitais, maternidades, museus, prédios, casas, jardim de infância, escolas, depósitos de petróleo, farmácias, shopping. Para se defender dos crimes, Rússia inventou novas narrativas, que não eram áreas residenciais e civis, eram bases militares ucranianas. Depois, Putin disse que queria livrar a Ucrânia, que vivia sobre uma ditadura nazista, sendo que o presidente da Ucrânia é judeu. E foi adotada a Lei número 317, em 9 de abril de 2015, sobre a condenação dos regimes totalitários comunistas, nacional-socialistas e nazistas na Ucrânia, e proibição da propaganda de seus símbolos. Putin ordenou bombardear Babaniar, lugar sagrado para o povo judeu, onde eles vão fazer preces. Nesse lugar existiu uma vala comum de judeus executados pelos nazistas em 1941. Depois Putin disse que colocou as armas nucleares em alerta máxima porque os líderes europeus falavam muito agressivamente com ele. Parece que ele estava sensível. Depois ele disse que a Ucrânia possuía armas nucleares escondidas. A próxima narrativa que o Putin disse era que Estados Unidos tinha que retirar todas as armas nucleares da Europa. A última era absurdo total, que a Ucrânia possuía laboratórios secretos no seu território, onde a CIA dos Estados Unidos treinava gansos e patos selvagens na Ucrânia para derrubar o exército e economia russa. E existem muitos chapeuzinhos de alumínio que ainda divulgam essa história. Ou seja, tudo sem nexo, o presidente russo ficou louco. Sem dizer que sempre está fazendo ameaças à Europa, Estados Unidos e tocando o terror no mundo inteiro, mentindo descaradamente, com o objetivo de desviar atenções dos crimes cometidos na Ucrânia pelo seu exército, como estrupos, torturas, assassinatos, roubos, deportações forçadas para campos de concentração na Rússia, saques, execuções dos civis, idosos, mulheres, homens, crianças, animais. O mundo inteiro viu e conheceu os crimes da Rússia nas cidades da Ucrânia, como Bucha, Rostomel, Irpin, Vorzel, Chernobyl, Kharkiv, Sumy, Mariupol, Melitopol, Berediansk, Kherson, Luhansk e Donetsk. Durante esses 100 dias da guerra, as crianças da Ucrânia amadureceram muito rápido. Perderam a infância feliz e saudável e aprenderam o que é sofrimento, medo, sirenas, bombardeios, morte e torturas. O que é viver nos porões e bunkers, frios, úmidos, escuros, durante meses e passando sede e fome. As palavras que se tornaram-se a parte do vocabulário do povo ucraniano são orque, rachiste, mordor, javelin, bayraktar, harpoon, starling, lend-lease. Essas palavras refletem 100 dias da guerra, negociações, diplomacia e apoio. Mas existem outras palavras que os invasores russos trouxeram para a Ucrânia, como Iskander, Calibre, Solnce, Pek, Fosforny Bomb, Grad, e com elas vieram sofrimento, morte e destruição. No início, o segundo exército do mundo assustava. Depois parecia perigoso. Mas depois da Bucha provocou nojo e desgosto, e agora está provocando um sorriso com tristeza. Porque o que sobrou do segundo maior exército do mundo? Crimes da guerra, vergonha e ódio. Durante 100 dias da guerra, a Federação Russa matou 261 crianças. Mais de 400 foram feridas e mais de 2.300 crianças foram sequestradas e levadas para o território da Rússia. Mas a Ucrânia e seu povo são firmes e fortes e vão lutar pela liberdade e existência e vão vencer o mal, pois a Ucrânia era,
é e será. Слава Україні! Героям слава!